Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Primeira coisa que eu vou elencar aqui é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não é um transtorno específico da aprendizagem, né? Porém, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele vai criar lacunas na aprendizagem devido à questão da desatenção, né? Então, por isso que a criança com TDAH vai gerar uma lacuna na aprendizagem, mas ele não é específico, não é um transtorno específico da aprendizagem. Ele faz parte do grupo do transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele não afeta apenas a área acadêmica, né? Ele afeta todas as outras áreas, a área social, né? desse indivíduo que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem que pensar aí que tem dois fatores, né, que são dois fatores importantes, que é a questão da desatenção e a questão da hiperatividade e impulsividade, né? A questão da desatenção, né, o próprio nome está falando, né, o desfoque dele é na atenção, é na questão da memória de curto prazo, né? Então é o TDA, né, sem o H, só o transtorno de déficit de atenção, sem a hiperatividade. Aí quando entra a hiperatividade e o impulsivo junto, vai ser mais relacionada à questão motora mesmo, a questão física, é essa impaciência, não consegue parar, é aquela pessoa quando tem a impulsividade que a gente fala que responde na lata, né, não para pensar na resposta, no que foi argumentado. Então essa questão do controle inibitório aí também gera uma certa dificuldade. O TDAH, ele tem aí, a gente chama de 3 subtipos, né? Que ele vai trazer aí a questão do combinado, que a gente fala, que é a questão da desatenção e a hiperatividade, nenhuma sobrepõe a outra, né? As duas são juntas, nem a atenção é muito e nem a hiperatividade também é muito, então elas estão sobrepostas, né? Então tem aí por isso que a gente chama de combinado, porque tá nivelado no mesmo patamar. Aí a gente tem o subtipo desatento, que vai ser mais a questão da atenção, né? O prejuízo maior vai estar relacionado à atenção. E aí a gente tem o subtipo hiperativo impulsivo, que vai ser a questão da inquietação motora, que age sem pensar, né? Então tem esses 3 subtipos da questão do TDAH. A questão do subtipo do desatento, assim, a predominância dele é maior em meninas, não que não vai ter em meninos, né? Então é uma predominância maior em meninas, e o subtipo hiperativo impulsivo, a predominância dele é maior em meninos. A questão do TDA, né, que é só o déficit na atenção, ele acaba dificultando um pouquinho mais o diagnóstico. Por quê? Porque essa criança, ela é quietinha, ela fica lá, às vezes na sala de aula acaba passando um pouquinho despercebida porque ela é quieta, ela não tem essa inquietação motora, né, esse movimento, então ela é mais quietinha, às vezes é vista que é criança que tá lá, vive no mundo da lua, né, porque o foco da atenção dela foge muito rápido, então às vezes ela tá prestando atenção em algo que a professora tá falando e de repente o foco dela fugiu daquilo. Então, por isso que gera muitas lacunas na aprendizagem, devido a essa desatenção, que ao momento que ela estava focada, ao mesmo tempo que o foco dela estava no que a professora estava falando, de repente caiu um lápis do colega, ela parou para olhar e a atenção dela já ficou ali e ela acabou esquecendo do que a professora estava falando, né? Então, a atenção, o foco dela mudou para o lápis que caiu ou de um passarinho que passou na janela que ela estava olhando para fora. Então, a questão da desatenção. Então, ele dificulta o diagnóstico por não ter essa questão da impulsividade, da hiperatividade, dessa questão motora de estar o tempo todo necessitando, às vezes, andando, conversando, né? Então, dificulta um pouquinho mais. Mas quando a gente fala em predominância, não quer dizer que o menino não pode ser desatento ou a menina hiperativa. Pode sim, mas a predominância do TDAH, tipo desatento em menina e do hiperativo impulsivo os meninos, né? Como todos os transtornos, a questão de predominância é em meninos, e o TDAH não é diferente também, né? O DSM-5, ele traz algumas causas que podem estar relacionadas ao TDAH.
né, a questão ali genética é muito grande, né? A questão da herdabilidade aí é uma questão que gera bastante que vê em torno do TDAH. Outra questão também que pode desencadear, que o DSM fala, é questões ambientais, né, que são em relação à gestação. Criança com nascimento de baixo peso tem 2 a 3 vezes mais possibilidade de desenvolver o TDAH. E a questão aí, quando a gente fala relacionada à gestação, às vezes uso de drogas, medicamentos, aí que pode estar gerando essa questão aí de desenvolver o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não? Ele também traz a questão de causas temperamentais, traz também modificadores de curso, então são todas causas que o DSM-5 nos traz em relação ao TDAH, né? Mas a questão aí genética é um fator bem importante. E como eu falei no início, o TDAH ele não é um transtorno específico da aprendizagem, né? Porque ele não vai afetar só a área acadêmica. Quando a gente fala em transtorno específico da aprendizagem, é que ele vai afetar só a área acadêmica, né? Só a questão escolar. E o TDAH não, né? Ele engloba outras áreas também. Então, por isso que ele não é específico da aprendizagem, mas acaba gerando uma lacuna, um déficit na aprendizagem devido a isso, né? A questão aí da desatenção, que em algum momento da aprendizagem estava acontecendo, o foco dele acabou indo para alguma outra coisa e não prestou atenção no que era a questão dos conteúdos, né? Na aprendizagem. Então, ele vai gerar uma certa lacuna, então ele precisa aí tá bem assistido para que essa questão da aprendizagem se desenvolva tranquilamente, né? Então, a gente sabe que a predominância é mais em meninos do que em meninas, a questão do hiperativo impulsivo, a questão da desatenção é mais em menina, e como todos os outros transtornos, a predominância maior é em meninos, né? Então, fica com a gente, não se esqueva aí de se inscrever no canal, que sempre vamos estar trazendo conteúdos aí a respeito do desenvolvimento e da aprendizagem.